Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma videoaula da nossa série 5 ações judiciais, seus problemas e suas soluções. Hoje nós vamos tratar de inventário e partilha e, como nós procuramos fazer nas últimas aulas, eu vou tentar dividir essa apresentação em aspectos judiciais e extrajudiciais, mas pontuar para cada um deles aspectos relevantes e pragmáticos que vão nos ajudar a solucionar problemas do dia a dia. Sempre lembrando que a ação de inventário e partilha é uma daquelas de tramitação mais lenta no foro e que merece, por isso, uma certa atenção para que o feito não fique andando de lado. Antes da gente entrar, propriamente dito, no tema da aula, no inventário e na partilha, é preciso rememorar alguns conceitos básicos de sucessões. E a gente vai fazer isso exatamente pelos impactos que esses conceitos básicos vão ter dentro do processo. Vejam que, com o falecimento, os direitos e deveres de uma pessoa, que aqueles que não tenham caráter personalíssimo, naturalmente, eles não são extintos, eles são transmitidos, e essa transmissão é uma transmissão imediata aos sucessores, por força de lei e eventualmente também influenciados pelas disposições de última vontade do falecido. A gente vai chamar de legítima essa primeira espécie de sucessão, aquela que é regulamentada pela lei, e de testamentária a segunda, aquela que é influenciada pelo testamento ou pelas disposições de última vontade do falecido. Apesar dessa transmissão de direitos ela ser imediata, ela não acontece sobre bens específicos do patrimônio, mas ela incide sobre uma universalidade. Por determinação legal, o patrimônio ele vai assumir então uma condição de todo unitário e indiviso, vejam lá o 1791 do Código Civil, e tem a natureza jurídica de bem imóvel, ou seja, todo unitário e natureza jurídica de imóvel. Guardem bem isso. Essa unitariedade implica, em primeiro lugar, na proibição legal de qualquer herdeiro, incluído o inventariante, alienar bens, transigir com terceiros, pagar dívidas e fazer despesas em nome do espólio sem prévia e expressa autorização judicial. É o que se chama, vejam lá, 619 do Código de Processo Civil, é o que se chama de pedido de alvará. É necessário ter alvará judicial, autorização judicial, para que esses atos de disposição possam ser regularmente praticados. E, em segundo lugar, dessa unitariedade, decorre que existe uma proibição de apropriação imediata dos frutos do espólio, bem como da distribuição entre os sucessores de valores do espólio eventualmente decorrentes da alienação de bens. Ou seja, tudo o patrimônio do falecido ele é encarado de uma forma única e indivisível. Portanto, proibições de alienação, disposição, transição, pagamento de dívidas e, de outro lado, a proibição de apropriação desses frutos e de apropriação dos valores pertencentes ao espólio. Com relação à natureza imobiliária do direito à sucessão aberta, a gente vai ter também algumas consequências que são relevantes de se lembrar. Em primeiro lugar, que para fazer negócio jurídico sobre esse direito à sucessão aberta, ou seja, sobre a posição de herdeiro na sucessão, a gente vai precisar de escritura pública se o valor do negócio jurídico superar os 30 salários mínimos, conforme previsto lá no artigo 108 do Código Civil. Então, lembrem-se que essa disposição da situação de sucessor não se confunde com a disposição de bens do patrimônio sucessor, do espólio. Então, essa cessão da posição hereditária, ela é possível e ela demanda habitualmente escritura pública quando esse valor superar os 30 salários mínimos. Artigo 108 do Código Civil. Por esse mesmo motivo, naturalmente, essa alienação não depende de prévia e expressa autorização judicial, mas ela depende de uma outra coisa, que é o consentimento dos demais herdeiros e sucessores, porque existe ali uma natureza de imóvel e os coproprietários do imóvel têm preferência na aquisição desse valor. Então, se algum sucessor se interessar pela venda da sua posição, ele deve previamente notificar os demais sucessores, dando a eles o direito de preferência, tanto por tanto. Tá certo? O Código Civil estabelece que algumas pessoas sucedem
mesmo que o falecido nada diga a respeito, ou seja, mesmo se ele não deixar nenhum testamento. Nessa hipótese, a sucessão ela é regulamentada por lei e os herdeiros são chamados por isso de herdeiros legítimos, né? Trata-se do caso dos descendentes, dos ascendentes, do cônjuge e dos colaterais, artigo 1829 do Código Civil. Dentro desse rol dos herdeiros, dos sucessores legítimos, existe um rol dos herdeiros chamados de necessários, ou seja, aqueles que, pela sua existência, naturalmente ou obrigatoriamente implicam o deferimento da parcela da herança, que é os descendentes, ascendentes e o cônjuge, ou seja, não os colaterais. Então, sucessores legítimos, ascendentes, descendentes, cônjuges e colaterais, e herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e o cônjuge só. Perfeito? Assim, se não tiver herdeiro necessário, é possível que então a gente disponha livremente sobre a integralidade do patrimônio. Não havendo herdeiros necessários, a liberdade de testar ela é plena. Havendo herdeiros necessários, a legítima defere-se aos herdeiros legítimos, então aos herdeiros necessários. Então, na sucessão hereditária, então isso a gente tem pelo lado da sucessão legítima. Pelo lado da sucessão testamentária, nós vamos ter dois tipos de sucessores. A gente vai ter os sucessores que herdam no todo, que são os herdeiros, e aqueles que herdam bens específicos, que são os legatários. Tá? Eles arrecadam exatamente os legados. Então, colocadas essas premissas, a gente pode partir para a parte mais judicial do procedimento. Né? Em primeiro lugar, a gente precisa ter em mente que o procedimento judicial de inventário e partilha, ele se divide em dois tipos. A gente tem o inventário e partilha propriamente ditos de um lado, mas a gente tem de outro lado a figura do arrolamento. E esse arrolamento também se divide em dois, porque a gente tem o arrolamento comum e o arrolamento sumário. O arrolamento comum é aquele que é obrigatório quando o valor dos bens e do espólio for inferior a 1.000 salários mínimos, mais ou menos R$1 milhão. E o arrolamento sumário é aquele que é aplicável quando existir consenso entre as partes e não houver nenhum herdeiro incapaz. O arrolamento é uma maneira simplificada de fazer a tramitação do inventário e da partilha. Sempre lembrando que o inventário e a partilha é um procedimento que é necessário, por quê? Porque embora a sucessão ela ocorra no exato instante do falecimento, aquela universalidade correspondente ao patrimônio do falecido, ela se forma em uma coisa única e com natureza imóvel. Então é preciso desfazer essa natureza, essa unitariedade, partilhar os bens. Então o procedimento de arrolamento ele vai simplificar alguns passos do inventário. E o principal deles é que no arrolamento, seja qual for o tipo de arrolamento, não é necessário fazer a prova da quitação do ITCMD, que vai ser objeto de lançamento administrativo. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o arrolamento ele agrupa já desde a petição inicial vários itens, vários passos que são próprios do inventário. Então na própria petição inicial já se pede a nomeação de inventariante, mas se apresentam os bens, os herdeiros, se dá valor aos bens e se indica a partilha. Né? Fatos que na verdade no arrolamento comum são feitos nas primeiras declarações. O arrolamento sumário dispensa até essas primeiras declarações. E por fim, a avaliação de bens no arrolamento só é feita efetivamente se existir divergência com relação a esse ponto, porque se não houver divergência, a taxa judiciária, enfim, as custas e taxa judiciária vão ser recolhidas pelo valor do acervo patrimonial conforme a avaliação dada pelo apresentante, e o recolhimento do tributo vai ser feito de maneira administrativa, um não vinculando o outro, ou seja, a fazenda pode depois adotar os valores que entender cabíveis para o caso. Já no que se refere ao procedimento de inventário, a gente tem uma sucessão de fatos que são muito mais complexos.
né? Quando a gente tem um patrimônio superior a 1.000 salários mínimos, ou quando não tem acordo, aí a gente tem que realmente dar espaço para uma série de discussões ali. A petição inicial, ela simplesmente comunica a abertura do procedimento, ou seja, a abertura da sucessão, no sentido de informar a morte, e depois aguarda-se aí uma série de outros atos, como as primeiras declarações. Depois das primeiras declarações a gente tem as citações, a gente tem as possibilidades de impugnação, a gente vai ter a necessária avaliação do monte, a gente vai ter o cálculo do imposto e o julgamento do cálculo do imposto, a gente vai ter últimas declarações, verificação de eventuais colações, pagamento de dívida, e aí por fim é simplesmente a deliberação a respeito da partilha. De qualquer maneira, uma das coisas que dá problema em ação de inventário é a administração do espólio, e a administração que cabe ao inventariante, né? Para que essa administração seja feita de forma adequada, é preciso separar o patrimônio do inventariante do patrimônio do espólio e tratar isso de maneira separada. Ora, o patrimônio do espólio tem natureza de bem imóvel e indivisível. E se o inventariante está administrando bem de terceiros, ele deve necessariamente prestar conta, ainda que não instado pelo juiz. Por outro lado, não esquecer da necessidade de autorização judicial para alienação de bens, para transação, para pagar dívida ou para fazer despesas em nome do espólio. De qualquer maneira, o procedimento de inventário ele tem um certo limite de cognição, porque todas as questões que forem levadas pelas partes do inventário dentro do processo de inventário só vão poder ser resolvidas se houver prova escrita de plano. Se houver necessidade de produção de outras provas em audiência ou de outros tipos de prova ou de alongamento do contraditório, nesse caso é necessário recorrer às vias ordinárias. Isso nas questões entre as partes, muito mais também nas questões contra terceiros. Ora, se o inventariante ele administra o acervo de bens, ele deve também ajuizar as ações adequadas. Inventário não é lugar certo para fazer despejo, não é lugar certo para fazer cobrança de aluguel, não é lugar certo para fazer regularização fundiária e assim por diante. Assim como não é lugar também para o reconhecimento da união estável. Veja, você que é companheiro, se o seu companheiro falece e você não tem documento a respeito daquilo, em tese você nem legitimidade tem para fazer o pedido de abertura de inventário. Então, não se esqueça, é importante formalizar a união estável, porque senão, no momento do falecimento, é preciso ajuizar primeiro uma ação de reconhecimento e solução de união estável para que depois a gente possa dizer a respeito do inventário propriamente dito. Vamos lembrar também que existem aspectos tributários relevantes na ação de inventário, e não é só pelo pagamento do ITCMD, é também pela necessidade de incidência de ITCMD se houver partilha desigual e gratuita, ou ITBI, já que tem natureza imóvel, se houver partilha desigual, porém onerosa. Por fim, já caminhando para o final da aula, a gente tem os aspectos de inventário extrajudicial, sobre os quais eu gostaria de chamar apenas a atenção de vocês para aquilo que tem relevância no processo civil. Tá? A gente tem um inventário extrajudicial regulamentado na Resolução 35 de 2007 do CNJ, e a gente tem aspectos que são relevantes, e o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, em primeiro lugar, é da possibilidade de conjugação dos dois procedimentos. Ou seja, como lá o requisito é consenso, né, e ausência de incapazes, se houver consenso com relação a uma parte do inventário, então já, por si só, vale a pena fazer a parte extrajudicial para aquilo, reservando para a justiça a disputa de algum bem que seja conflituoso. Por exemplo, na resolução do CNJ, vocês vão encontrar lá o artigo 25, que fala da sobrepartilha extrajudicial depois da partilha judicial, mas o inverso também é possível fazer a sobrepartilha judicial depois de feita a partilha que não tenha sido integral, correto? Outro aspecto que merece destaque é, havendo testamento, não se pode fazer o inventário extrajudicial, porque é necessário o procedimento de abertura e registro desse testamento para que ele seja validado judicialmente, mas a posição doutrinária é muito bem fundamentada no sentido de que, feito esse procedimento judicial, é possível então recorrer ao inventário extrajudicial. Tá certo? Eram esses aspectos que valia a pena chamar a atenção nesses breves minutos. Fiquem conosco. Em breve nós voltamos com mais uma videoaula. Um abraço, até logo.